Capítulo 2 – A invasão. Pois bem, então o ateísmo é simplista demais. E vou lhes falar de outra visão igualmente simplista que chamei de cristianismo água com açúcar. Essa visão diz simplesmente que existe um Deus bom no céu e tudo mais está bem, deixando de fora todas as doutrinas difíceis e terríveis sobre o pecado, o inferno, o diabo e a redenção. Ambas as visões me parecem filosofias infantis. Não espere de mim uma religião simplista. Afinal de contas, as coisas reais não são simples. Elas até parecem simples, mas não são. A mesa a qual estou sentado parece simples, mas é só perguntar para um cientista e ele lhe dirá do que ela é feita de verdade. Tudo sobre os átomos e como os raios luminosos se refletem nela, atingindo o meu olho. E o que eles fazem com o nervo óptico. E o que fazem no meu cérebro. E é claro, você perceberá que o que chamamos de ver uma mesa nos conduz a mistérios e complicações infindáveis. Imaginar uma criança fazendo suas orações infantis parece ser algo simples. E se você se contentar em parar por aí, talvez seja. Mas se não, e o mundo moderno normalmente não para por aí. E se quisermos ir em frente e perguntar o que está acontecendo realmente, devemos estar preparados para uma resposta mais complicada. Se pedirmos mais que o simplismo, seria tolice se queixar de que esse algo a mais não é simples. Não raro, entretanto, esse procedimento tolo é adotado por pessoas que não são nada bobas, mas que consciente ou inconscientemente querem destruir o cristianismo. Essas pessoas forjam uma versão do cristianismo que é mais adequada a uma criança de 6 anos e fazem dela um alvo de ataque. Quando você tenta explicar a doutrina cristã como ela realmente é sustentada por um adulto instruído, as pessoas se queixam de que você está dando nó na cabeça delas, que tudo isso é complicado demais e que se houvesse um Deus de verdade, elas têm certeza de que ele teria feito a religião ficar simples, porque a simplicidade é tão bela e por aí vai. Você precisa estar alerta contra essas pessoas, pois elas vão mudar de ideia toda hora e só vão fazer você perder seu tempo. Note ainda como é absurda a ideia que elas têm de um Deus que faz a religião ficar simples, como se a religião fosse algo que Deus tivesse inventado, e não a sua afirmação de certos fatos bastante inalteráveis sobre a sua própria natureza. Pela minha experiência, a realidade, além de ser complicada, normalmente é esquisita. Ela não é pura e nem é óbvia, nem é o que você esperava. Por exemplo, uma vez que você tenha entendido que a Terra e todos os outros planetas giram em torno do Sol, esperaria normalmente que todos os planetas tivessem sido feitos para combinar. Que todos tivessem distâncias iguais entre si, por exemplo, ou distâncias que aumentassem de forma regular, ou tivessem o mesmo tamanho, ou se tornassem maiores ou menores à medida que se distanciam do Sol. Na verdade, não se pode encontrar combinações ou razão que seja observável, nem quanto aos tamanhos, nem quanto às distâncias, e alguns deles têm uma lua. Um tem 4, um tem 2, alguns não têm nenhuma, e um tem um anel. A realidade, na verdade, geralmente é algo que você não teria imaginado. E esse é um dos motivos pelos quais eu acredito no cristianismo. Trata-se de uma religião que você jamais teria imaginado. Se ela nos oferecesse apenas o tipo de universo que sempre teríamos esperado, eu teria a impressão que ela é uma de nossas invenções. Mas, na verdade, a religião cristã não é o tipo de coisa que alguém teria inventado, uma vez que apresenta precisamente o tipo de mudanças que as coisas reais demonstram. Então vamos deixar para trás todas aquelas filosofias infantilizadas, aquelas respostas simplistas, porque o problema não é simples e a resposta também não o será. E qual é o problema?
Um universo que contém muito do que é obviamente mal e aparentemente sem sentido, mas que contém criaturas como nós, que temos consciência de que ele é mau e desprovido de sentido. Há apenas duas perspectivas que conseguem dar conta de todos esses fatos. Uma é a visão cristã de que este mundo bom se corrompeu, mas ainda retém na memória o que deveria ter sido. E a outra é aquela conhecida como dualismo. O dualismo significa a crença de que há dois poderes iguais e independentes por trás de tudo, sendo que um é bom e o outro mau. E que este universo é um campo de batalha onde eles travam uma luta infindável. Pessoalmente, acredito que ao lado do cristianismo, o dualismo seja o credo mais viril e sensato disponível no mercado. Porém, ele esconde uma pegadinha. Supõe-se que dois poderes, ou espíritos, ou deuses, o bom e o mal, sejam bastante independentes. Ambos existiram por toda a eternidade. Nenhum deles gerou o outro. Nenhum deles tem mais direito do que o outro de se autodenominar Deus. Cada um supõe que é bom e que o outro é, portanto, o mal. Um deles gosta de ódio e crueldade, e o outro de amor e misericórdia. E cada um apoia sua própria visão. Agora, o que queremos dizer quando chamamos um deles de poder bondoso e o outro de poder maligno? De duas, uma, ou estamos dizendo simplesmente que preferimos uma em detrimento do outro, como preferir cerveja a cidra. Ou então estamos dizendo que, independentemente do que os dois poderes pensam sobre isso, e também do que nós, humanos, parecemos gostar no momento, um deles está efetivamente errado, realmente equivocado, mesmo se referindo a si como bom em sua natureza. Agora, se você quer dizer meramente que por acaso preferimos o primeiro, então temos de abrir mão totalmente de falar sobre o bem e o mal. Pois o bem significa que você deve preferir independentemente daquilo que você, por acaso, prefira em qualquer dado momento. Se ser bom significasse simplesmente aderir à parte que mais lhe agrada, mesmo sem ter um motivo concreto, então o bem não mereceria ser chamado assim. Logo, temos de transmitir a ideia de que um dos dois poderes está realmente errado e o outro está de fato certo. Mas no momento em que você diz isso, estará inserindo no universo um terceiro elemento, em aditamento aos dois poderes. Uma lei, um padrão ou uma regra do bem, a qual um dos poderes se conforma e o outro deixa de se conformar. Mas, já que os dois poderes são julgados por esse padrão, o mesmo tem de estar além de qualquer um deles. E ele será o verdadeiro. Na verdade, o que queremos dizer ao chamá-los de bem e mal acaba sendo que um deles está numa relação harmoniosa com o Deus definitivo e o outro em uma relação equivocada. O mesmo pode ser dito de outra forma. Se o dualismo for verdadeiro, o poder do mal precisa necessariamente ser algo que gosta da maldade em si. Mas na realidade não temos experiência de ninguém que goste da maldade só porque ela é má. O mais perto que podemos chegar disso é a crueldade. Mas na vida real, as pessoas são cruéis por uma de duas razões. Ou porque são sádicas, isto é, porque têm uma perversão sexual que faz da crueldade uma causa de prazer sexual para elas. Ou então por causa de alguma vantagem que possam tirar disso. Dinheiro, poder ou segurança. Mas o dinheiro, o poder e a segurança são, em essência, coisas boas. A maldade consiste em persegui-las usando o método errado, ou da forma errada, ou com muita intensidade. Não quero dizer com isso, obviamente, que as pessoas que agem assim não sejam desesperadamente más. O que quero dizer é que a maldade, se você a examinar de perto, acaba se revelando como a busca por algum bem, mas da maneira errada. Você pode ser bom só por amor à bondade, mas não pode ser mal por amor à maldade. É possível ser bondoso, mesmo quando você não está se sentindo bondoso, e isso não lhe proporciona prazer algum, simplesmente pelo fato de a bondade ser a atitude correta.
mas ninguém jamais cometeu uma crueldade simplesmente porque a crueldade é errada. E sim, porque a crueldade é prazerosa ou útil para aquele que faz uso dela. Em outras palavras, a maldade não pode ter sucesso nem mesmo em ser má, da mesma forma que a bondade consegue ser boa. A bondade é o que é, por assim dizer. A maldade não passa de bondade corrompida. Além disso, é necessário existir algo bom antes que se possa corrompê-lo. Chamamos uma perversão sexual de sadismo, mas é preciso ter primeiro a ideia de uma sexualidade normal antes de poder falar dela como perversão. E você pode ver qual é a perversão porque pode explicá-la a partir da normalidade, mas não pode explicar o normal a partir da perversão. Segue-se que esse poder do mal, que muitos supõem possuir o mesmo fundamento que o poder do bem e amam a maldade da mesma forma que o poder do bem ama a bondade, é uma monstruosidade. Para ser mal, é preciso desejar coisas boas e depois persegui-las da forma errada. Haver a ocorrência de impulsos que foram originalmente bons para estar em condições de pervertê-los. Mas, se ele for mal, não pode desejar coisas boas ou alimentar-se de bons impulsos para depois os perverter. Ele precisa receber ambas as coisas do poder do bem. E se isso é assim, então ele não é independente. Ele faz parte do mundo do poder do bem, ou ele foi feito pelo poder do bem, ou por algum poder que está acima de ambos. Vamos classificar ainda mais este assunto. Para ser maldoso, o mal tem de existir e ter inteligência e vontade própria. Mas existência, inteligência e vontade são em si boas, portanto ele tem de recebê-los do poder do bem. Até mesmo para ser mal, ele tem de tomar emprestado ou roubar do seu oponente. Será que agora você está entendendo por que o cristianismo sempre disse que o diabo é um anjo caído? Essa não é apenas uma historinha para boi dormir. Trata-se do reconhecimento real do fato de que o mal é um parasita nada original. E os poderes que permitem que ele subsista lhe foram dados pela bondade. Todas as coisas que fazem uma pessoa maldosa ser efetivamente má são em essência boas. Determinação, inteligência, boa aparência e a própria existência. Eis porque o dualismo no fundo não funciona. Contudo, devo admitir que o cristianismo real, que é diferente daquele que chamamos água com açúcar, se aproxima muito mais do dualismo do que as pessoas pensam. Uma das coisas que me surpreenderam quando li o Novo Testamento pela primeira vez de forma séria foi o fato de ele falar tanto sobre o poder das trevas no universo. Um espírito mau poderoso que se supunha ser o poder que estava por trás da morte, da doença e do pecado. A diferença é que o cristianismo acredita que esse poder das trevas foi criado por Deus e que era bom por ocasião de sua criação, mas se corrompeu. O cristianismo concorda com o dualismo na acepção de que este universo está em guerra, mas discorda que essa seja uma guerra entre poderes independentes. Ele a considera antes uma guerra civil, uma rebelião, e que estamos vivendo em uma parte do universo que está ocupada pelos rebeldes, um território ocupado pelo inimigo. Eis o que é o mundo, e o cristianismo é a história de como o rei legítimo aportou. Você poderia dizer até que aportou disfarçado, e nos chama para participar da grande campanha de sabotagem. Quando você vai à igreja, na verdade, está captando ondas secretas de rádio de nossos aliados. Eis porque o inimigo está tão ansioso por nos impedir de ir até lá. Ele faz isso jogando com o nosso preconceito, com nossa preguiça e esnobismo intelectual. Eu sei que alguém vai me perguntar: você está mesmo querendo dizer a essa hora do dia que devemos reintroduzir nosso bom e velho amigo, o diabo? Com cascos, chifres e tudo? Bem, o que a hora do dia tem a ver com isso, eu não sei. E não entrei nos detalhes do casco e do chifre. Mas de resto, minha resposta é sim, estou.
Não estou reivindicando saber nada sobre sua aparência pessoal. Se alguém realmente deseja conhecê-lo melhor, eu diria a essa pessoa: não se preocupe. Se você realmente quiser, vai fazê-lo. Resta saber apenas se você vai gostar dele.